E aí galera do Me Salva, nessa aula a gente vai ver como é que a gente analisa circuitos com transformadores. Então basicamente o que a gente vai estar fazendo é relembrar um pouco dos métodos de análise de circuitos no domínio da frequência, porque é aí que a gente está trabalhando com transformadores, sempre em regime permanente senoidal. Então para começar a analisar esses circuitos, a primeira coisa que tu vai ter que fazer é passar os elementos do circuito para o domínio frequência. Isso aí tu vai fazer assumindo que o indutor vai se transformar em ômega-L, o capacitor vai ser 1 sobre ômega-C. E as impedâncias, quando tu for usar lá no circuito, o ZL vai ser então JXL e o ZC do capacitor vai ser menos JXC. Então vai ser essas as relações que tu vai ter que usar nessa nossa análise de circuitos no domínio frequência. Além disso, a gente tem que ver o circuito equivalente do transformador, que a gente já viu, que é aquele lá no qual a gente rebate as impedâncias. Nesse circuito, tu vai ter que prestar atenção no seguinte: quando tu rebater as tuas impedâncias, tu vai ter que multiplicar sempre por alfa ao quadrado ou por 1 sobre alfa ao quadrado. Isso aqui para as impedâncias. Já quando tu estiver falando em tensões e correntes, tu vai sempre multiplicar por alfa ou dividir por alfa. Por fim, as técnicas de análise de circuito que tu vai usar são aquelas já conhecidas, e aqui eu dou só alguns exemplos. Então, leis de Ohm, de Kirchhoff, associação de impedâncias, divisor de tensão e corrente, além, é claro, de tensões de nó, correntes de malha, todos esses métodos aí que a gente já viu no nosso curso de análise de circuitos no domínio frequência, que se tu não viu ainda é bem importante para tu entender essa teoria de transformadores. Então, aqui eu tenho um circuito equivalente de um transformador, que eu vou analisar ele para ver como é que a gente pode calcular alguns dos parâmetros, além de relembrar o que é esse nosso circuito. Então, vamos imaginar que a gente tem uma tensão V1 aplicada aqui, e a gente vai conectar aqui uma carga Z. Os elementos desse circuito são, então, essa resistência do enrolamento R1, a resistência do enrolamento R2 rebatida, essa indutância do enrolamento R2, a indutância do enrolamento R1 e aquelas reatâncias e indutâncias de magnetização. Então, essas duas aqui, ó, que estão rebatidas, então elas vão ser calculadas por alfa ao quadrado vezes o x2 e o R2 alfa ao quadrado vezes o R2 real. Esse alfa ou 1 sobre alfa, tu sempre tem que ver pelo lado que tu tá vendo. Então, se esse aqui for o lado de alta tensão, tu tá rebatendo pro lado de alta tensão, então esses valores têm que ser maiores, então tu vai multiplicar. Se esses valores forem menores, então tu vai dividir pelo alfa ao quadrado. Pois bem, o que mais que a gente pode calcular nesse circuito então? Olha só, a gente vai ter essa corrente aqui, que a gente chama de corrente de magnetização, que eu vou chamar de I₄. Essa aqui é a corrente do enrolamento I1, e essa aqui eu vou chamar de I2. Essa I2 a gente vai poder usar para calcular a tensão na carga, depois rebater essa tensão para o outro lado para ver quanto é que efetivamente a gente está calculando. Para calcular essas correntes, eu vou usar o método das tensões de nó. Então eu vou definir esse nó aqui como sendo o nó Vx. E aí eu posso aplicar o método fazendo a soma dessas correntes. Então olha só, I1 é igual a I₄ mais I2. Agora, definindo essa tensão Vx, eu posso calcular essas três correntes. I1 vai ser igual a V1 menos Vx sobre essa soma aqui. Então isso aqui vai ser V1 menos Vx. Lembrando que isso é tudo fasorial. Então, tu tem que sempre cuidar, quando tu for fazer isso com valores, que isso aqui, esses V1, Vx, são sempre números complexos. Eles têm módulo e fase. Então é importante tu trabalhar direito com números complexos na HP. Ou na calculadora que tu for usar, claro. Então, vai ser V1 menos Vx sobre R1 mais JX1. Não pode esquecer desse J aqui.
O Iφ vai ser Vx sobre esse Zφ, que é o paralelo de Rm e Xm. Então, vai ser Vx sobre Rm em paralelo com Jxm, que é a impedância. E o I2 vai ser então Vx sobre a soma dessas três impedâncias aqui. Então vai ser Vx sobre R2' mais X2J' mais a nossa impedância Z. Então olha só, aqui tu chegou em uma equação com uma incógnita só, que é esse Vx. Calculando esse Vx, a gente pode calcular então as correntes I1, Iφ e I2, além de calcular todo o resto das coisas que são possíveis nesse circuito. Por exemplo, potências nos resistores, potências que são as potências reativas ou aquelas potências nos indutores, a potência na carga, a tensão na carga, que é um fator muito importante. Depois a gente pode rebater tudo para o lado de baixa ou de alta tensão, dependendo do que tu estiver usando aí no teu problema. Então, basicamente nessa aula a gente viu como é que a gente analisa circuitos aí com transformadores. É bem importante tu saber fazer essa análise, porque na verdade o que a gente fez até agora foi criar um modelo para o transformador, e com esse modelo pronto, basta a gente analisar o circuito normalmente, como se fosse algum outro circuito qualquer no domínio frequência, só que a diferença é que ele vai sempre ter essa cara aqui. Lembrando daquelas simplificações que a gente pode fazer também muitas vezes. Esse ramo aqui de magnetização, Zφ, a gente pode desprezar quando a gente tem uma carga que não é muito grande. Se a gente está em curto-circuito, a gente pode desprezar essas impedâncias aqui e lembrar só do ramo de magnetização e essas coisas aí que a gente já viu nas últimas aulas. Então era isso aí. Nas próximas aulas a gente vai ver os conceitos de regulação e de rendimento do transformador e depois fazer alguns exercícios para completar aí o nosso curso. Era isso então, e até as próximas aulas.